Um retorno inesperado muda completamente o rumo da história. Bersan está de volta. E não vem para coisa boa. Com um plano ardiloso, ela engana Bahar e Seida, levando as duas para o mundo do crime sem que percebam. A depravada da Bersan força Bahar a trabalhar como cozinheira para um mafioso misterioso, que promete muitas confusões nos próximos episódios. Mas logo tudo começa a desandar. Durante uma das entregas, Bahar desconfia das panelas e acaba descobrindo um segredo chocante. O que tinha dentro poderia acabar com a vida dela. Desesperada, ela confronta Seida e diz que foram usadas como iscas. Mas o pior ainda está por vir. Bersan invade a casa de Seida, apavorada, e solta a frase que gela a espinha. "Cadê as panelas, Seida? Ele vai cortar nossos cabelos e a gente vai desaparecer." E agora? Será o fim para Bahar e Seida? O mistério das panelas só está começando. Se você gosta de suspense, reviravolta e adrenalina, deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente, porque aqui no canal só tem verdade. Nossos resumos são reais, completos e confiáveis. Logo depois de Bersan, aparece na casa de Seida com uma proposta de trabalho duvidosa, prometendo muito dinheiro. Seida fica animada e conta a novidade para Bahar, que desconfia da oferta. Mesmo assim, acaba aceitando por necessidade, especialmente após saber que Doruk precisa de dinheiro para um passeio escolar e Nissan está sofrendo bullying por ser pobre. Enquanto isso, Bersan revela para seu chefe que enganou as duas mulheres para envolvê-las em um esquema. No outro dia, Bersan chega à casa de Bahar e entrega algumas panelas. Bahar, sem desconfiar de nada, agradece dizendo que estava mesmo precisando de panelas novas, pois estava sem. No entanto, a ex de Arif a surpreende ao dizer que ela não poderá colocá-las no fogo. Bahar estranha, mas Bersan explica: "Olha, o patrão gosta da comida com boa aparência. Essas panelas são só para enfeitar." Sem desconfiar, Bahar aceita, e Bersan entrega o endereço para onde a comida deverá ser levada. Mais tarde, Bahar vai fazer a entrega. Ao chegar, diz ao homem que Bersan mandou a comida. Ele a encara friamente e apenas diz: "Coloca a comida aí em cima." Bahar tenta devolver o troco, mas o homem, com um olhar intimidador, afirma que não precisa. Ele prova a comida, diz que está deliciosa e entrega o pagamento, completando com um aviso: "Quero te ver aqui amanhã, Bahar." Assustada, Bahar sente um arrepio e vai embora o mais rápido possível. Logo depois, ela liga para Seida. "Acho que ele gostou, Seida. Me pagou adiantado." Seida parabeniza a amiga e diz que ela deve continuar, mas Bahar responde preocupada: "Não estou com um bom pressentimento. Ele é estranho. Vou te contar tudo depois." E desliga o telefone. Com o dinheiro, Bahar compra uma mochila e sapatos novos para os filhos. Em casa, entrega metade do valor para Seida, que agradece e deseja que Bahar continue no emprego. Mas Bahar, ainda desconfiada, diz: "Não vou fazer mais, Seida. Aquele homem não é uma boa pessoa. E eu desconfio que essa comida não vai para caridade. É tudo mentira. Aquele homem parece um mafioso." Seida insiste, dizendo que Bahar está exagerando e que o dinheiro é muito bom para desistir. Mas Bahar responde firme: "Se você tivesse visto, com certeza concordaria comigo. Eu te peço, deixa esse trabalho para lá." Nesse momento, Seida entende a amiga e diz que ela não precisa continuar se não quiser. Enquanto isso, Bersan foi até a casa de Seida. A mulher, já desconfiada, comentou com ela que Bahar havia dito que o homem para quem estavam cozinhando parecia perigoso. Pediu que Bersan falasse a verdade, pois não queria se envolver em encrenca. Nesse momento, a expressão de Bersan mudou. Ficou pálida por um instante, mas logo recuperou o controle. Disse com ironia que Bahar estava enlouquecendo desde que perdeu o marido. Tentou minimizar a situação, afirmando que não havia problema nenhum em cozinhar para alguém. "Você é muito engraçada, Seida", disse, soltando uma gargalhada exagerada. E ainda acrescentou que, se elas não quisessem continuar, encontraria outras pessoas. Seida, mesmo com dúvidas, afirmou que daria continuidade ao trabalho. Bersan, satisfeita, entregou-lhe o dinheiro para as compras e, antes de ir embora, desejou boa sorte com um sorriso malicioso no rosto. No dia seguinte, Bahar percebeu que Seida a aguardava e, desconfiada, perguntou se estava esperando por ela. A amiga confirmou, dizendo que Bersan havia deixado mais um serviço. Bahar se recusou na hora, dizendo que não confiava naquele homem. Mas Seida tentou convencê-la, explicando que havia perguntado diretamente para Bersan e que a mulher disse que era apenas um exagero, que cozinhar para alguém não traria nenhum problema. Segundo ela, era só comida. Mesmo assim,
Bahar não se convenceu. Repetiu que não achava certo fazer algo para aquele sujeito. Mas diante do apelo de Seida, que disse estar com dificuldades para pagar o aluguel, ela acabou cedendo, ainda que contra sua vontade. Pediu o endereço, resignada. Mais tarde, Bahar foi até o homem para buscar as panelas. Ele pareceu surpreso ao vê-la e comentou com um tom sarcástico que só havia pedido para ela voltar se ele precisasse, mas afirmou que ela havia entendido. Bahar ficou desconcertada por um instante, mas ele rapidamente a desarmou com um agradecimento educado e lhe devolveu as panelas. Ela então foi até o local combinado para entregar a comida. Ao chegar, encontrou homens com rostos fechados e postura intimidadora. O medo subiu por sua espinha, entregou a encomenda o mais rápido que pôde e saiu dali quase correndo. No caminho de volta, ligou para Seida. Disse que não faria mais aquele trabalho, que os homens eram muito estranhos e que sentiu medo de verdade. Mas Seida não deu muita importância. Pediu que a amiga deixasse de paranoia, lembrando que precisavam de dinheiro, e disse que no próximo dia iriam juntas. Enquanto isso, Bersan chegou ao edifício palácio, entregou a Bahar o dinheiro e o endereço para fazer mais uma entrega. No entanto, Seida, que havia dito anteriormente que cuidaria disso, logo se adiantou, pegando o envelope das mãos da amiga. Bersan não discutiu, apenas deu um leve aceno de cabeça e foi embora. Bahar, preocupada, logo alertou a amiga. Você esqueceu, Seida? A gente não vai mais fazer isso. Mas Seida insistiu que levaria a comida sozinha de qualquer forma. Bahar, determinada, disse que não permitiria aquilo. Não deixaria a amiga ir sozinha para um lugar suspeito. As duas, então, seguiram juntas até o endereço. Mas antes passaram no apartamento do mafioso para pegar as panelas. Na saída, Seida comentou com um sorriso travesso que não achava o homem estranho. Pelo contrário, o considerava um verdadeiro gato. Bahar, com um olhar reprovador, logo repreendeu a amiga, dizendo que aquele não era o momento para esse tipo de comentário. Durante o trajeto de ônibus, Bahar confessou que estava com um mau pressentimento. Não estou gostando nada disso, diz aflita. Seida tentou tranquilizá-la. Não pensa assim, Bahar. A gente vai fazer só dessa vez. Depois inventamos uma história, dizemos que conseguimos outro trabalho. Bahar, no entanto, lembrou que já haviam dito isso mais de uma vez. Mas mesmo assim, continuavam envolvidas. Temendo o pior, confessou que não queria acabar se metendo em confusão. Seida, tentando levar a situação com leveza, afirmou que não. Estavam fazendo nada demais, só estavam cozinhando. Mas Bahar a encarou séria e retrucou, perguntando como ela podia ter tanta certeza. E se estivessem sendo usadas como isca? Nesse momento, Seida soltou uma risada nervosa e brincou. Se for isso mesmo, a gente vai acabar na cadeia. Chegando ao local da entrega, as duas começaram a escutar barulhos estranhos. O ambiente estava silencioso demais, tenso demais. Subitamente, a polícia apareceu. Um dos agentes se aproximou, exigindo saber quem eram e o que faziam ali. Bahar entrou em pânico, e Seida, assustada, respondeu que estavam apenas levando comida. O policial, desconfiado, ordenou que ambas fossem conduzidas à delegacia. Porém, antes que fossem levadas, Seida reagiu com rapidez. Mentiu, dizendo que a entrega era para caridade e que só haviam parado ali por curiosidade, ao ver a movimentação policial. Afirmou ainda que estavam a caminho do andar de cima, pois a suposta tia dela morava lá. O policial continuou desconfiado, mas permitiu que elas seguissem, avisando que iria atrás para verificar onde iriam exatamente. As duas subiram as escadas sob pressão, tremendo de nervoso. Quando tocaram a campainha, uma senhora idosa atendeu. Seida improvisou, dizendo que era sobrinha dela. A idosa, por um momento, observou as duas com um olhar indecifrável. Mas, para surpresa delas, sorriu e as abraçou como se fossem conhecidas, de longa data. Graças a esse gesto inesperado, Bahar e Seida escaparam da polícia. Ao constatarem que não havia nada suspeito com as mulheres, os policiais decidiram então revistar o apartamento de baixo, onde de fato se escondiam os verdadeiros criminosos. Depois de alguns minutos observando pela janela da senhora, Bahar e Seida perceberam que os policiais haviam finalmente ido embora. Aliviadas, decidiram retornar para casa. No caminho, Bahar não conseguia esconder sua angústia. Você acabou de ver, Seida, disse ela nervosa. Os policiais invadiram justamente o apartamento onde a gente ia entregar a comida. Eu te falei que isso tudo estava estranho. Esses homens são todos suspeitos, mas você não quis me ouvir. Seida, silenciosa, caminhava ao lado, sentindo o peso das palavras da amiga. E outra, Bahar continuou. Quem pagaria tanto dinheiro por uma panela de comida? E ainda mais,
A gente nem pode cozinhar nas panelas deles, tem que usar as nossas. Foi então que Bahar parou de repente no meio da calçada, arregalou os olhos e murmurou em choque. Não, não pode ser. Seida, eles usaram a gente para levar droga nas panelas. Seida ficou paralisada, olhando para Bahar com espanto. A gente precisa voltar e pegar as panelas, disse, já se virando, mas Bahar a segurou firme pelo braço. Esquece as panelas, Seida. Esquece isso tudo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Bersan se encontrava com Senbei, o traficante responsável pelas entregas. Senbei, com a expressão fechada, comunicou friamente que a operação havia sido comprometida e que a polícia tinha interceptado o carregamento. Bersan, tomada pelo pânico, quis saber onde estava o restante dos produtos ilícitos. Quase em um sussurro, questionou sobre o paradeiro do material, temendo pelas consequências. Senbei respondeu com firmeza. Disse que a polícia havia levado tudo porque as mulheres encarregadas da entrega, Bahar e Seida, não haviam completado a missão. Desconfiado, perguntou se tinham sido elas as responsáveis por abrir o bico. Aflita, Bersan tentou se defender, garantiu que não sabia de nada e que acreditava que as duas não haviam dito uma palavra. No entanto, seu tom inseguro não convenceu o chefe, que estreitou os olhos e fez uma ameaça direta. Se descobrisse que alguma informação havia sido vazada, ou se os produtos não fossem recuperados, haveria consequências graves. Senbei se aproximou e disse com crueldade que Bersan deveria buscar as panelas imediatamente com Bahar e Seida, e que, se faltasse algo, ela seria punida, inclusive com a cabeça raspada, como forma de humilhação e castigo. Em seguida, deu-lhe as costas e desapareceu, deixando-a completamente aterrorizada. Bersan, tomada pelo desespero, foi até a casa de Seida. Entrou sem cerimônias, esbaforida, com os olhos arregalados e a voz trêmula. Exigiu saber onde estavam as panelas. Seida, assustada com a invasão, tentou manter o controle da situação. Disse que aquilo não importava mais, pois ela e Bahar quase haviam sido presas por conta da mentira que Bersan havia contado. Bersan, nervosa e com a voz elevada, insistiu. Perguntou novamente sobre o paradeiro das panelas e demonstrou pânico ao cogitar a possibilidade de elas terem sido descartadas. Seida finalmente explicou que as panelas tinham sido deixadas na casa de uma senhora. Contou que, após a polícia invadir o apartamento indicado por Bersan, ela e Bahar precisaram improvisar para escapar, fingindo ser parentes de uma idosa. Por conta da pressa, acabaram esquecendo as panelas ali. Bersan ficou aflita ao ouvir aquilo. Disse que a situação era séria e que não havia mais espaço para erros. Precisava recuperar as panelas até o dia seguinte, pois, se falhassem, o chefe prometera desaparecer com as 3. Seida ficou paralisada. O medo agora se misturava à culpa e ao arrependimento. Quando Bersan saiu da casa, restou apenas o silêncio, tenso no ar. E assim termina mais um capítulo dessa trama cheia de tensão, mentiras e perigos. Bahar e Seida agora se veem no meio de algo muito maior do que imaginavam. E com a ameaça de Senbei rondando, o tempo está contra elas. Será que vão conseguir recuperar as panelas a tempo? Ou será o fim da linha para essas duas? Se você quer descobrir o que vai acontecer, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Até o próximo vídeo.